bem, galera? Então vamos dando continuidade aqui ao estudo do direito constitucional. Ainda estamos dentro aí dos direitos individuais, né? Uma parte muito prolixa, mas como nós já sabemos, uma parte muito importante, uma parte muito cobrada em prova, então nós não podemos vacilar de forma nenhuma. Nós vamos entrar agora em um outro ponto do artigo 5º, muito importante, os famosos remédios constitucionais. Vocês vão perceber que tem edital, inclusive, que coloca os remédios em uma parte específica, devido à importância deles. Então, antes de iniciarmos aqui, vocês vão ver que tem alguns bem complexos, cheios de detalhes, como, por exemplo, o mandado de injunção. Mas antes de analisar tudo isso, vamos montar um esqueminha aqui para que você possa se organizar. Quer ver? Vejam bem, eu quero que você entenda que os remédios constitucionais, eles são divididos em dois tipos. Opa, um pouquinho. Vejam bem, nós vamos dividir os remédios constitucionais, então, da seguinte forma. Nós vamos ter os remédios constitucionais administrativos e nós vamos ter os remédios constitucionais judiciais. Nos administrativos, nós temos dois tipos. Temos o direito de petição e temos também o direito de certidão. Já os judiciais, que são bem mais complexos e, obviamente, cobrados com uma frequência muito maior em prova, nós vamos encontrar 5 aqui. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Ok? Então é dessa forma que nós vamos dividir aqui os nossos remédios. Mas vejam bem aqui para você não ter nenhum problema. Os remédios administrativos, vocês vão perceber que eles são cobrados de uma forma muito mais espasmódica em prova. Até porque eles são mais tranquilos. Eles estão previstos ali no artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B. Os judiciais, por sua vez, demandam um esforço muito maior. Porque vai ter muita situação de doutrina, de jurisprudência, mas nós vamos tentar deixar da forma mais tranquila possível, mas obviamente sem negligenciar nenhum ponto. E aí, ainda nessa introdução aqui, inerente aos remédios constitucionais, eu quero que você tome cuidado com um detalhe. Nós falamos assim, dos direitos e garantias individuais. Ou seja, ao lado de cada direito, é imprescindível que haja uma garantia para protegê-lo. Uma vez o meu direito sendo infringido, uma vez o meu direito sendo lesionado, eu recorro àquela garantia constitucional. Então, todos os remédios constitucionais, eles acabam sendo garantias, porque eles protegem direitos. Só que cuidado quando o examinador tentar restringir e falar que somente os remédios constitucionais acabam sendo garantias. Não. Por isso, você vai colocar uma observaçãozinha aqui para não ter erro. Quer ver? Coloquem assim, por favor. Obedece. Todo remédio constitucional é uma garantia. Todo remédio constitucional é uma garantia. Porém, nem toda garantia é um remédio constitucional. Ou seja, nós temos várias outras garantias na Constituição que não entram dentro desse ponto aqui dos remédios constitucionais. Só que, como eu mencionei, nós vamos começar por aqueles que são cobrados com uma frequência menor em prova, mas que nós, obviamente, não podemos negligenciar, que são os remédios administrativos. Então, vamos falar um pouco aqui agora sobre o direito de petição e sobre o direito de certidão, para posteriormente entrarmos na parte interessante, que são os remédios judiciais. Então, vamos lá.
Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o direito de petição. Aí coloquem assim, por favor. Tem por finalidade proteger direitos, tem por finalidade proteger direitos e serve também, tem por finalidade proteger direitos e serve também contra ilegalidade ou abuso de poder. Tem por finalidade proteger direitos e serve também contra ilegalidade ou abuso de poder. Vamos lá, só para eu explicar um pouquinho esse aqui. O direito de petição, muito provavelmente, é o direito que nós mais vamos utilizar ao longo da nossa vida enquanto cidadãos de um Estado, ainda que de forma imperceptível. Vejam bem, o direito de petição é a faculdade de pedir. Então, sempre que nós pedimos, nós estamos exercendo esse direito de petição. Agora, olha que interessante. Sempre que nós administrados, então, tentarmos resolver alguma coisa diretamente com a administração, independentemente de advogado, nós estamos exercendo esse direito. Após ali as fortes chuvas, né, nós ficamos com uma pista totalmente cheia de buracos, e ali nós pedimos uma operação tapa-buracos no órgão competente, direito de petição. Próximo à minha casa, estourou um cano de esgoto, está um mau cheiro danado, peço para o órgão competente consertar, direito de petição. Próximo à minha casa tem um local que o mato está alto, a iluminação está precária, está sendo objeto de muito crime. Peço uma conduta comissiva da administração, direito de petição. Então, sempre que nós tentarmos resolver algo diretamente com a administração, estamos exercendo esse direito. É por isso que eu quero colocar uma observaçãozinha aqui para vocês, para ficar até um pouco mais fácil que a própria Constituição. Coloquem assim, quer ver? Ainda sobre direito de petição. É a capacidade que o administrado possui, de resolver um problema diretamente com a administração, independentemente de advogado. E é justamente por isso, pessoal, que eu não quero que você confunda direito de petição, esse aqui, com direito de ação. O direito de ação é aquela petição que o advogado faz para o juiz. Só que entenda, o direito de ação, essa petição que o advogado faz para o juiz, isso é feito em juízo. Aqui não, aqui eu não preciso de advogado, isso tem que ficar muito claro, beleza? Então não confunda direito de petição, que é um remédio administrativo, com o direito de ação, que é aquela petição que o advogado faz para o juiz, certo? Além do direito de petição, nós temos também o direito de certidão. E eu peço uma atenção maior com relação a esse aqui. E vocês vão entender já já o porquê. O que é o direito de certidão? Coloquem aí, por favor. Direito de certidão. Aí coloquem assim. Tem por finalidade a obtenção de certidão. Para a defesa de direitos, e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Agora, mais uma vez eu reitero, a minha preocupação é esse aqui. O que é o direito de certidão? A Constituição fala, então, que o direito de certidão ele tem por finalidade a obtenção de certidão, obter certidão, para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Só que vamos lá. O que é obter uma certidão? É pegá-la. Você quer tê-la em mãos. Se eu quero tirá-la de um local e levá-la para um outro, eu vou buscar a obtenção da minha certidão. Só que o que acontece? Esses remédios são administrativos. E pode acontecer, então, que você não tenha êxito de forma administrativa. Então, você vai ter que entrar com uma ação na justiça. E aí, a minha preocupação recai no direito de certidão, porque ele vai falar o seguinte: olha, pessoal,
Fulano de tal foi perante um órgão público buscando a obtenção de sua certidão e por isso utilizou o direito de certidão previsto no artigo 5º. Uma vez que ele não conseguiu êxito, ele vai entrar na justiça com ação de habeas data. Aí alguns pensam, verdade, é habeas data que protege informação. Cuidado, nós ainda vamos estudar habeas data, por isso não precisa se preocupar. Mas nós vamos aprender que o habeas data protege o acesso, a complementação e a retificação de informações pessoais. Acesso é você conhecer, você quer olhar. Complementar é colocar o que falta, retificar é você consertar. O direito de certidão, ele visa obter uma certidão. Ou seja, a obtenção de uma certidão, então, é um direito líquido e certo que não está amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Por isso, quem protege o direito de certidão é o mandado de segurança e não o habeas data. Então, justamente para não ter erro, uma vez que isso aqui cai muito em prova, coloca aqui uma observaçãozinha importante, por favor. Coloca assim. Opa. Coloquem assim. O direito de petição, é porque são os dois mesmo. O direito de petição e o direito de certidão, o direito de petição e o direito de certidão são protegidos judicialmente, pelo mandado de segurança. São protegidos judicialmente pelo mandado de segurança. Então, pessoal, tanto o direito de petição como o direito de certidão, caso você não consiga de forma administrativa, na justiça, você entra com mandado de segurança, nos dois casos. E para fecharmos e ficarmos tranquilos com relação aos remédios administrativos, coloca só mais uma observaçãozinha aqui. Coloquem assim, ó. São concedidos independentemente do pagamento de taxas. São concedidos independentemente do pagamento de taxas. Quem fala isso, pessoal, quem assegura isso é a própria Constituição expressamente. Ela fala, são concedidos independentemente do pagamento de taxas. Então, tanto o direito de certidão quanto o direito de certidão, você não tem dispêndio, você não tem gastos, beleza? Pode acontecer que numa situação prática você tem algumas taxas de manutenção de serviço, só que não é problema nosso. Se ele falar que você tem que pagar algum desses dois aqui em uma questão de constitucional, a questão está errada, porque a própria Constituição, expressamente no artigo 5º, ela assegura que esses dois, eles são concedidos independentemente do pagamento de taxas. Então, perceba, nem perdi muito tempo aqui e nós já sabemos os dois administrativos. Todavia, o ponto que nós vamos ter que tomar muito cuidado é a partir de agora, que são os remédios judiciais. Eu vou te explicar o motivo. Por exemplo, vou começar a falar de habeas corpus. E aí, quando você pega o artigo 5º, inciso 68, ele fala, olha, gente, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Beleza. Eis aí o texto do habeas corpus. Aí ele chega na sua própria e pergunta, gente, quem entra com ação de habeas corpus? Contra quem eu entro com ação de habeas corpus? Cabe habeas corpus contra a punição castrense? Aí o cara fica, meu Deus, e agora? Então, é justamente esse o meu papel. Colocar, além da literalidade, todo o contorno doutrinário e jurisprudencial que vocês precisam com relação aos remédios judiciais. Detalhe, quando vocês forem resolver questões, tome cuidado. Evite pegar prova jurídica. Como assim? Juiz, promotor, procurador, e eu vou te explicar o porquê. Nós vamos analisar aqui a visão constitucional desses remédios. Mas, por exemplo, o habeas corpus, quem regulamenta é o Código de Processo Penal, mais precisamente dos artigos 647 ao 667 do CPP, ele fala ali de habeas corpus. Então, em uma prova jurídica, como essas que eu mencionei, ele vai exigir, além do conhecimento do constitucional, conhecimentos jurídicos e de outros locais do processo penal, do processo civil, de leis específicas, e é o que ele não vai exigir aqui para nós. Beleza? Então, tente evitar pegar essas questões para você não ficar frustrado. Porque ele vai falar, por exemplo, de efeitos dessas ações. Eles vão, o professor não falou, o professor foi omisso. Não, não foi omisso. É porque para vocês aqui não precisa desse tipo de situação.
Então, nós vamos começar a falar dos remédios judiciais e vamos seguir aquela ordem que eu coloquei. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, até fecharmos com a ação popular. Lembrando que esses remédios, eles não são direitos, eles não são recursos, eles são ações constitucionais, são rights, são garantias constitucionais. É dessa forma que geralmente ele vai abordar na sua prova. E nós vamos começar falando de uma das preferidas do examinador, que é o habeas corpus. Então, vem comigo aqui, por favor. Então, nós vamos começar falando aqui da ação de habeas corpus. E aí, pessoal, eu quero que você entenda que toda ação ela vai ter uma finalidade, né? Então, o ponto inicial, o pontapé inicial aqui é entender a finalidade de cada uma delas. Então, vamos começar falando aqui sobre a finalidade do habeas corpus. Coloquem, por favor. Qual é a finalidade dessa ação? Vamos lá. Proteger o direito de locomoção. Proteger o direito de locomoção. Entre parênteses, entrada, permanência e saída. Entre parênteses, entrada, permanência e saída. Vamos lá, que essa aqui eu vou chamar vocês aqui. Vejam bem. O direito de locomoção, o habeas corpus, então, ele vai proteger o direito de locomoção, o direito de ir e vir dos cidadãos. Quando você pega o artigo 5º, inciso 15, ele fala assim: é livre a locomoção em território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dela sair com os seus bens. Então, esse texto que eu acabei de mencionar, ele exterioriza o famoso direito de locomoção, o famoso direito de ir e vir dos cidadãos. Mas pode acontecer desse direito acabar sendo infringido por ilegalidade ou por abuso de poder. Então, diante da infringência quanto ao meu direito de locomoção, eu tenho uma garantia. Eu tenho o habeas corpus. Então, o habeas corpus, a finalidade dele é muito tranquila. É proteger a nossa locomoção. É proteger o nosso direito de ir e vir. Por isso que eu coloquei as palavrinhas mágicas: entrada, permanência e saída. Ok? Só que aqui, eu ainda faço questão de colocar a base legal, né? Então, nós já sabemos a finalidade. E nós temos aqui a base legal. A base legal aqui do habeas corpus, nós vamos encontrar lá no artigo 5º. Deixa eu colocar aqui de uma cor diferente, para ficar bonito. Lá no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição. Então, o artigo 5º, inciso 68, ele vai falar do habeas corpus. E aí, óbvio que eu não vou ficar aqui transcrevendo, porque desde a primeira aula do artigo 5º, você já sabe que você tem ali, né, a obrigação de fazer a leitura do texto. E o texto, lá no inciso 68, ele fala: olha, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder. E, detalhe, aproveitando o ensejo, além dessa base legal aqui, né, nós também vamos encontrar o habeas corpus lá dos artigos 647 ao 667 do CPP, do Código de Processo Penal. Só que esse aí, por sua vez, aqui no Constitucional já dispensa um pouco a leitura. Se na sua prova tiver processo penal e exigir, né, o habeas corpus, ok. Caso contrário, estou colocando aqui mais a desencargo de consciência. Beleza? Só que no habeas corpus, pessoal, não tem jeito. Eu tenho que conversar um pouquinho com vocês da parte histórica. Vocês vão perceber que eu não vou ficar aqui falando das histórias das ações. Porém, o habeas corpus é importante porque cai em prova.
O habeas corpus é uma das ações mais antigas que nós temos. Alguns falam que desde o Código de Hammurabi, 12 a.C., nós já temos indícios ali, por exemplo, do habeas corpus. Só que ele vai começar a ganhar uma formalidade maior em 1215, né, com a Carta Magna do rei João Sem Terra. E ele ganha um reconhecimento maior somente em 1679, com a figura da ação de habeas corpus. No caso do Brasil especificamente, o habeas corpus ele entra por volta de 1830, com o Código Criminal do Império. Lembrando, tudo que é importante no momento correto eu coloco para vocês. Né? Então, o habeas corpus no Brasil entra por volta de 1830, né, com o Código Criminal do Império. Então, quando ele entra na forma de uma lei infraconstitucional. O habeas corpus ele só foi constitucionalizado a partir da nossa segunda Constituição, que foi a Constituição de 24 de fevereiro de 1891. Eu já vi várias questões em prova afirmando o seguinte, que devido à importância do habeas corpus, ele esteve presente em todas as constituições brasileiras. Mentira. A nossa primeira Constituição foi 1824, e na primeira Constituição não tinha ali o habeas corpus. Na verdade, em 1821, Dom Pedro ele concedeu um alvará de soltura, que seria mais ou menos o habeas corpus, mas não tinha essa nomenclatura. Né? Então, você vai colocar com observação, porque isso cai em prova, como eu mencionei. Coloquem assim, por favor. Lá? Coloquem aqui. Então, coloquem aqui, por favor, uma observaçãozinha. O habeas corpus ingressou no Brasil. O habeas corpus ingressou no Brasil por volta de 1830. Por volta de 1830, como uma lei infraconstitucional. Por volta de 1830, como uma lei infraconstitucional. E foi constitucionalizado, em 1891, e foi constitucionalizado em 1891, com a nossa segunda Constituição. Com a nossa segunda Constituição. Sendo assim, ele não esteve presente, em todas as constituições do Brasil. Sendo assim, ele não esteve presente em todas as constituições do Brasil. Só que vamos lá. Ainda tem mais um detalhe histórico aqui que eu preciso contar para vocês. O habeas corpus, então, nós já sabemos quando que ele ingressa, quando que ele é constitucionalizado, maravilha. Só que olha que detalhe interessante. Em 1889, mais ou menos ali, o Supremo acabava adotando uma tese, 1890 mais ou menos, né, que era uma tese de Rui Barbosa. Né? O que seria isso? De vez em quando ele pergunta em prova sobre a teoria brasileira do habeas corpus. Rui Barbosa, um dos maiores juristas que nós já tivemos aqui no Brasil, ele era um defensor nato das garantias constitucionais. É tanto que até hoje a distinção que nós utilizamos em prova entre direito e garantia é a distinção de Rui Barbosa. Ele falava que os direitos são declaratórios e as garantias são assecuratórias, sendo as garantias as protetoras dos direitos. Então, até hoje, o conceito básico de direito e garantia que nós utilizamos vem de Rui Barbosa. E Rui Barbosa, então, por ser um defensor nato das garantias, ele falava o seguinte, que não adiantava ter uma Constituição com muito direito e com pouca garantia. Porque se o meu direito for infringido, quem vai assegurar o exercício dele? A garantia. E naquela época de Rui Barbosa, nós tínhamos poucas garantias. Foi aí que ele inventou essa teoria. O que era a teoria brasileira do habeas corpus? Era o seguinte, segundo Rui Barbosa, o habeas corpus ele iria proteger a locomoção, bem como todo direito que tivesse como pressuposto básico a locomoção. Então, o habeas corpus ia proteger a locomoção e todo direito que tivesse como pressuposto básico a locomoção. Peraí, a maioria dos direitos tem como pressuposto básico a locomoção. Então, o habeas corpus acabava protegendo muitas coisas. Só que em 1926, no Brasil, ocorre uma reforma do habeas corpus. E a partir de 26, o habeas corpus passa a proteger, então, apenas a locomoção.
Olha que interessante, daqui a pouco eu anoto tudo. O habeas corpus protegia vários direitos. Em 1926, ele passa a proteger exclusivamente a locomoção. Então, o que acontece? Vários direitos ficaram desprotegidos. Então, eu tinha que criar uma ação para ficar com o resto que acabou sendo deixado pelo habeas corpus. Foi aí que, em 1934, nós criamos o mandado de segurança, que nós ainda vamos falar. Mas, por curiosidade, você já percebeu o texto do mandado de segurança? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. O mandado de segurança foi criado para ficar com o resto. Por isso que nós falamos que o mandado de segurança tem natureza residual. Ele fica com a sobra do habeas corpus e do habeas data. Mas isso tem a ver com a história dele. Por isso, vem aqui comigo, por favor. Coloquem assim, ó. Observação. Coloquem observação. Aí coloquem teoria brasileira do habeas corpus. 2 pontos. Teoria brasileira do habeas corpus. Aí coloquem assim. Segundo Rui Barbosa, o habeas corpus deveria proteger. O habeas corpus deveria proteger a locomoção, bem como todo direito que tivesse como pressuposto básico, a locomoção. Entre parênteses, teoria adotada pelo STF à época. Então, se porventura na sua prova ele perguntar o que foi, na verdade, a teoria brasileira do habeas corpus, você sabe. Só que coloco só mais uma observaçãozinha para fechar essa parte histórica e eu ficar tranquilo aí nesse contexto aqui com vocês. Coloquem assim. A partir de 1926, o habeas corpus sofreu uma reforma. E passou a proteger exclusivamente o direito de locomoção. Então, vem cá. Nós já sabemos a finalidade do habeas corpus, né? Já sabemos a base legal, onde ele tem ali a sua regulamentação lá no processo penal. E vimos alguns detalhes históricos. E vocês vão perceber que eu não sou de contar história. Se eu conto história é porque eu já vi sendo cobrado muitas questões em prova. E foi por isso que eu fiz isso aqui. Só que o habeas corpus é uma das ações mais cheias de detalhes. E esse bloco já tem informação demais. Então, justamente para não ficar muita coisa aqui, eu volto daqui a pouco com mais remédios, volto dando continuidade no habeas corpus e dando continuidade nos demais remédios constitucionais. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!